perdeu força, voltou em 36 e reergueu-se. Só que eles faziam aquilo que a gente já falou aí. Quando o Armand chegou, ele já estava aposentado, por invalidez, como todo mundo sabe. Ele viu que a federação tinha boa vontade e nenhum preparo. O Américo Montanini, que era o presidente da federação, falou para ele, olha, a gente precisa dar uma dinamizada nisso aqui. Aí apresentou todo o local, ele olhou, etc, ele viu. Na semana seguinte ele já chega com tudo detalhado. É óbvio que quem vende o peixe assume a responsabilidade. Então passaram a responsabilidade para ele. E aí ele começa com assistência espiritual padronizada. O que acontecia na federação em termos de mediunidade? Os médiuns que eram desenvolvidos na base do saca-rolha. Sabem o que é isso? É o médium ser pego nas esquinas, aí estribuchar no ônibus, babar, né, dar problema em casa, no serviço. Era dessa forma que os médiuns se desenvolviam nessa época. O Armand tinha um grupo lá. O que ele fez? Ele falou, vamos pegar esses médiuns aqui, que se desenvolviam por conta própria, porque não tinha nenhuma metodologia, e vamos ver com eles o seguinte, o que o mundo espiritual está fazendo. Ele reuniu esses grupos, os médiuns começaram a falar para ele o quê? Olha, comandante, existem grupos na espiritualidade, todo mundo conhece essas duas imagens? A imagem de cá é de... e a de lá? Como não sabem? Vocês estão na casa dele, não sabem? Itaporã. Só que essa mensagem é uma pintura mediúnica retratando Itaporã na época do Império Inca. Essa pintura mediúnica da Mariluza Moreira Vasconcelos, que psicografa os livros do Tomás Antônio Gonzaga. No livro Acaiaca, tá aqui. No livro Acaiaca há uma referência sobre Itaporã, que foi um dos chefes na época lá das tribos dos Incas, que foi invadida pelo Francisco Pizarro. Depois vocês vão ler no livro, tem uma passagem muito interessante sobre o Francisco Pizarro e o Edgar Armand. Então esse é um retrato do Itaporã na época do Império Inca. Não é esse retrato que vocês têm hoje do Itaporã, mas da época do Império Inca, daquela encarnação. Os grupos perceberam uma coisa interessante. Os médiuns falaram assim, olha, comandante, a espiritualidade se organiza por grupo. Então aparecia lá os soldados da Idade Média para proteger a federação. Apareciam os índios que faziam a higienização e a limpeza e as desobsessões. Os médicos, os enfermeiros, aparecia gente para anotar o nome do pessoal que chegava necessitado, aparecia gente para fazer entrevista, para orientar, para falar, etc e tal. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Porque é o dia a dia da nossa casa espírita. Isso para nós hoje é uma coisa comum, só que na época não era. Hoje para nós é muito lógico essa administração. Foi ele que trouxe. Na época não era. Então ele percebeu que os grupos, a espiritualidade se organiza por grupo e cada grupo especializado numa tarefa. Ele falou, gente, é o que nós temos que fazer. Vamos transferir toda essa atividade que existe no mundo espiritual para o mundo material. Novamente a Europa é devastada. Em 1939, a Segunda Grande Guerra Mundial. O Razin, que já era um espírito de longas e longas datas de conhecimento do Armand, para vocês terem uma ideia, o Edgar Armand tinha conhecimento, não era informação que deram para ele. Ele tinha capacidade de acessar reencarnações suas de 6.000 anos antes, com Razin. Isso está no livro, nas cartas que ele trocava com o médium que psicografava os livros do Ramatiz. Então o Razinho Bezerra chega para o Armand e fala assim, olha, a Europa está sofrendo, a gente precisa fazer alguma coisa. Eles não têm material para socorrer o pessoal que desencarna. O Armand pensou e falou, vamos fazer um trabalho de vibrações, vamos doar ectoplasma, para que os resgates sejam feitos com mais eficácia e mais eficiência, né? Então, ele começou num dia específico, as Casas da Aliança se reúnem metodicamente toda quinta-feira naquele mesmo horário. Outras casas, como esta casa, fazem todos os dias esses trabalhos de vibrações. Com esse trabalho, o Armand conseguiu fazer o seguinte, ele aproximou espiritualmente
os trabalhadores da federação com o sofrimento da Europa. Só que não vamos pensar que esse trabalho de vibrações era realizado somente ali, com o pessoal que naquele momento, aquela meia hora, faz a vibração, não. No mesmo dia, quando os médiums, os trabalhadores voltavam para casa, o plano espiritual tirava a turma, aqueles que estavam em condições, e vamos tudo para a Europa. O pessoal está desencarnando em situações tenebrosas. Então o Armon conseguiu unir o trabalho espiritual, não só materialmente falando, mas espiritualmente em desdobramento quando o pessoal estava dormindo. Uma inovação para a época. Esse trabalho, graças a Deus, é o que sustenta as casas espíritas, em boa parte dos seus trabalhos, das suas atividades. Em 47, o movimento espírita estava sofrendo um sério problema. Dispersão, espiritismo à moda da casa, partido político espírita e sincretismo religioso. O que quer dizer isso? O movimento espírita ele era disperso. As casas espíritas, que eram geralmente aquelas casas familiares, elas faziam o espiritismo do jeito que queria, à moda da casa. Era de acordo com cada dirigente. Olha, eu acho que aqui a gente tem que fazer assim. Para vocês terem uma ideia, há 7, 8 anos atrás, nós visitamos uma casa espírita e o pessoal dava passe com ferradura de cavalo. Dava passe com ferradura de cavalo, passava assim a ferradura de cavalo. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, fala ou não fala? A pessoa falou, aí eu falei, mas por que vocês fazem isso? Não, porque a ferradura tem o polo positivo, o polo negativo, então você tira energia e solta energia boa e não sei o que e tal. Mas como é que vocês chegaram a essa conclusão? Isso foi um espírito que falou pra gente. Muito bem. Eu falei, ótimo. Eu falei, cuidado pra vocês não darem coice nos assistidos também. Porque isso é uma situação caótica. Isso na nossa época, vocês imaginem, em 47, o que aquele povo não fazia, gente? Então, o que aconteceu? Surgiu também a ideia de se montar um partido político espírita. E o Armon se levantou contra isso. Não só o Armon, mas uma boa parte do movimento espírita se levantou e falou, olha, isso é perigoso. Acho melhor a gente... E o sincretismo religioso estava invadindo os nossos arraiais. A gente tem que colocar bem isso, porque às vezes parece que é preconceito da nossa parte. Não tem nada a ver. Eu falo isso com a maior naturalidade do mundo porque eu nasci dentro de um centro de Umbanda. O que aconteceu é o seguinte, alguns terreiros, algumas entidades africanistas que manifestavam as suas tendências religiosas vindas da África, viram no espiritismo uma ótima oportunidade de adquirir prestígio. Então os pais de santo faziam o quê? Eles usavam a mediunidade de uma forma muito desagradável. Era o negócio, né? Vamos comprar, vamos vender. O Armon percebeu isso e falou, vamos levantar uma campanha para separar as coisas. Olha, Umbanda, Espiritismo, ponto final. Cada um malha no seu terreno. Em 47 ele cria a USE. Na verdade, assim, ele lançou a proposta, reuniu... Gente, mobilizar as casas espíritas do estado de São Paulo todo é um negócio meio difícil de entender. A equipe se reuniu e formou a USE. Graças a isso, o movimento espírita conseguiu se reorganizar. Só que o trabalho do Armon não estava especificamente ligado a isso. O Armon só lançou esta semente.